Eu tô gravando, sim. Eu vou hoje dar sequência à nossa série de comentários sobre a inveja. E o que eu vou fazer hoje? Separei aqui um artigo que é bem legal e eu vou ler o artigo com vocês e comentar, tá? É um artigo curto, tem 7 páginas e é um arquivo, a louca. É um artigo do Carlos Bainton. Ele tem um livro sobre inveja criativa. E este livro, inclusive, outro dia eu mostrei, ele tá super caro, né, para comprar em alguns sites de usados. Em outros você encontra até num preço bom, mas é um livro relativamente difícil de achar. Mas aqui é um artigo, Gabriela. É um artigo, Gabriela. Não vai recomeçar essa gravação por causa desta palavra. Que é um artigo que está disponível na internet, acho que no próprio site dele tem esse artigo. E deixa eu só ver essa notificação, se é um negócio do colégio aqui. Não. É, esse artigo aqui está disponível no site dele e fala sobre os mesmos temas que ele trabalha, então, no livro, mais claro, de uma maneira mais sintética, aqui de uma maneira mais pontual. Então, o nome desse artigo é A Inveja Também Pode Ser Boa e Criativa, artigo, então, do Carlos Bainton. Vou começar a ler para vocês e a gente vai comentando, tá? A patologização maciça do desenvolvimento psicológico normal é uma das grandes deformações da cultura de consumo. Vamos parar na primeira frase, já tenho que comentar na primeira frase. A patologização maciça do desenvolvimento psicológico normal, não vamos problematizar o normal, vamos tomar o normal como o habitual, né? É uma das grandes deformações da cultura de consumo. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo que um dos problemas que nós temos na cultura de consumo, ou que ele está nomeando como cultura de consumo, é o fato de a gente patologizar, ou seja, nomear como uma enfermidade, como uma patologia, coisas que participam do desenvolvimento psicológico. Vamos seguir. Tudo que frustra ou dói é considerado anormal. Parece familiar para vocês? Sim? Numa sociedade que não aceita a frustração, não aceita a dor, né? O culto da satisfação do prazer imediato, potencializado extraordinariamente pela propaganda, equacionou a frustração com o descartável e considerou o sofrimento inimigo número um da vida. Com esse bombardeio ideológico através da mídia, o marketing alimenta perversamente o desejo. As vendas se multiplicam, mas os valores morais se enfraquecem, aumentando a corrupção e o crime. Oh, é um parágrafo, mas olha quanta coisa que ele está articulando. Vamos olhar para que ideias estão sendo articuladas aqui. Primeiro, ele traz a patologização do desenvolvimento psicológico, a nossa aversão à frustração e ao sofrimento, à dor. Depois, ele vai caminhar para a questão da mídia, né? Então, a mídia e o marketing participando do descarte do sofrimento. Então, o sofrimento é o inimigo, a mídia e o marketing vão participar disso, vendendo alguma coisa e fazendo com que os valores morais se enfraqueçam, o que para ele, né, é um pouco abrupta essa sequência no parágrafo, né, mas que aqui ele está associando ao aumento da corrupção e do crime, tá? Mas claro, tem vários pressupostos dentro disso, né? Se você não tem valores guiando uma sociedade, você vai ter pessoas agindo é, em desrespeito a uma ética, enfim, que pode levar à corrupção e ao crime. Vamos para o segundo parágrafo. Denunciando a ideologia consumista da satisfação imediata, podemos dizer que o desenvolvimento do caráter se faz pela convivência com exemplos edificantes e pelo aprendizado de resistir à frustração. Tá? Então, aqui ele está falando. Tem algo do desenvolvimento que se aprende a partir de modelos edificantes, e pelo fato de ter uma certa resistência à frustração. Melhor do que impor regras e proibições na educação, a formação moral dos limites se faz mais produtivamente quando premiamos o jovem que enfrenta suas frustrações e lhe negamos o acolhimento e aprovação quando ele não o faz. Podemos discutir, tá certo, tá errado, concordo, não concordo, né? Enfim, cada uma vai ter a sua opinião, mas o que ele está dizendo aqui é para dar ao jovem uma noção de limite,
Para ele, tá? Não sou eu quem está dizendo. Para ele é mais produtivo você premiar, ele usa essa palavra, né? Um pouco discutível, mas ok. Premiar quando a pessoa tem um enfrentamento da frustração e não acolher, tá? Não é num sentido cruel, mas não aprovar quando a pessoa não enfrenta a sua própria frustração. Pensem numa adolescente, num jovem, numa criança muito frustrada, se ela não, se ela consegue enfrentar essa frustração, né? Quer dizer, aceitar um pouco que ela está frustrada, porque de repente ela precisa ir embora do parque, você acolhe aquilo, né? Ela tá triste com aquilo, ok. Mas a não aceitação, né? Tipo, não posso me frustrar, não aceito que nada seja feito de uma forma que eu não concorde, aí isso não deve ser acolhido, tá? É isso que ele tá dizendo mais ou menos. Aí ele segue. Nesse sentido, o prêmio independente da performance e, acima de tudo, o mimo, que é o agrado que consola a frustração e impede enfrentá-la, são os principais fatores na deformação do caráter. Então, até aqui ele está falando de caráter, né, desse desenvolvimento do caráter, e ele vai trazer, então, é, a ideia de que você premiar, agradar, enfim, elogiar uma pessoa, independentemente de como ela está lidando com a situação dada no momento, é um fator de deformação do caráter. Quer dizer, no caso, a criança, ela enfrenta a sua frustração, ela é premiada, ela não enfrenta, ela é premiada, ela faz birra, ela é premiada, ela, quer dizer, age muito mal ali com os pais, age, né, de uma forma muito querendo testar os limites, como crianças de fato fazem, e aí ela de qualquer maneira recebe ali o mimo, então isso deforma o caráter. É o que ele está dizendo. Ou em algum momento chegaremos à inveja, prometo. Vamos chegar à inveja. Vamos chegar à inveja. A cultura de consumo veio exacerbar uma tendência natural humana de evitar a dor e o desprazer. De fato, desde sempre, vimos com desconfiança e preconceito muitas funções psicológicas que alteram nosso bem-estar. Ciúme, desapego, vergonha, agressividade, doença, competição, medo, inveja, tristeza, sofrimento, vingança e até mesmo o amor e a morte. Então tá. Esses sentimentos são sentimentos que alteram nossa percepção de bem-estar. E ele está dizendo que desde sempre nós vimos com desconfiança e preconceito essas funções psicológicas. Vou seguir no texto. Cada função nos desestabiliza de uma determinada maneira, e por isso, em cada cultura, essas funções são cercadas de estereótipos e preconceitos que as estigmatizam como boas ou más. No entanto, independentemente de serem agradáveis ou desagradáveis, todas as funções psíquicas são funções estruturantes que formam e transformam nossa consciência. Do mesmo modo, todos os significados dos acontecimentos são símbolos estruturantes que aumentam nosso conhecimento da vida. Por isso dizemos que a vida, ainda que possa ser cruel, é, no final das contas, a melhor escola para quem quer conhecer as pessoas e a si mesmo. Não é necessário ser budista para se aprender com um grande mestre oriental. Siddhartha Gautama completara 30 anos e não conhecia nem a doença, nem a velhice, muito menos a morte. Era príncipe, e seu pai o superprotegia de todas as maneiras. Uma noite saiu da corte disfarçado e presenciou essas três grandes formas do sofrimento humano: a doença, a velhice e a morte, né? A partir dessa experiência, despojou-se de sua nobreza e se tornou um peregrino em busca de uma verdade maior que o levou a se tornar Buda. Se perguntamos a nossos amigos e a nós mesmos o que foi que mais nos ensinou a realidade da vida, frequentemente vemos que os momentos mais sofridos foram, sem dúvida, os que mais nos ensinaram. Isso não quer dizer que todos tenhamos que ser monges mendicantes, apesar de essa ter sido a opção de Siddhartha Gautama. O que isso significa é que devemos elaborar a frustração e o sofrimento que chegam até nós, pois quando os ocultamos, disfarçamos ou fugimos de seus significados, perdemos grandes oportunidades de conhecer mais e melhor a verdade do ser. Então,
Com isso, ele está dizendo: muito disso que a gente rejeita ou para o que a gente olha com tanta desconfiança e preconceito, sentimentos, funções, como ele chama, que nos causam alterações no nosso bem-estar, como a inveja, a tristeza, e sofrimentos da vida humana, quando a gente tenta ocultar, disfarçar, a gente perde uma oportunidade. Então, ele está propondo que nós enfrentemos e elaboremos isso que chega até nós como frustração e dor, sofrimento. Assim sendo, vamos seguir no texto, somente nos situando além dos princípios do prazer e do dever, podemos estudar cientificamente os símbolos, ele era junguiano, tá? E as funções estruturantes e aprender o que eles realmente trazem para o desenvolvimento psicológico. Uma coisa, porém, me parece evidente. Até hoje não constatei nenhuma função psíquica e nenhuma vivência que sejam desprovidas de significado. Nosso sistema nervoso não tem 100 bilhões de neurônios à toa. Podemos não prestar atenção no que fazemos e no que nos acontece, mas nossa memória consciente e inconsciente vai registrando significados que contribuirão para sermos o que somos e o que seremos. Bom, eu não vou comentar essa parte do significado porque eu não concordo muito com tudo da forma como está colocada aqui, então não vou falar, senão vou abrir uma aba aqui que vai virar 40 minutos de falação sobre significado e sentido e experiência. No entanto, vamos acompanhar o raciocínio dele, tá? O que ele está dizendo? Uma parte do que ele está dizendo, concordo muito, assim, essas vivências, elas não passam batido por nós. Não passam batido por nós. Então, tudo que a gente vive, de alguma maneira, tem uma inscrição no que a gente é e é formativo, constitutivo do que a gente é e do que a gente será. Isso sim, vamos ficar com isso, funciona bem. Vamos seguir. Mais extraordinário ainda é que as funções estruturantes não apenas são as forças que veiculam os símbolos estruturantes, como também as ferramentas que os dissecam e permitem extrair os seus significados para o aprendizado da vida. Tá? Então, essas funções são também ferramentas para a gente extrair significado daquilo que a gente vive. Esse processo chama-se elaboração simbólica e é o centro de toda atividade psicológica. Quando a pessoa não reflete e elabora suas vivências, ela desperdiça a vida e para de crescer. O estudo de cada função estruturante, por mais estranha, desprezada, indesejável, desconsiderada e até mesmo vergonhosa e destrutiva que seja ou tenha sido, é um livro da biblioteca do conhecimento do que realmente somos. Neste estudo, é preciso, antes de mais nada, resistirmos às aparências, aos preconceitos e, sobretudo, às definições dos dicionários das funções estruturantes. Pois estas, olha que interessante isso. Pois estas, as definições que você vai ler no dicionário, vou lá no dicionário procurar o que é inveja. Estas geralmente contêm a mágoa e a vingança. Ai, não consigo passar batido num errinho de português que tá com acento aqui, que faltou o acento certo no contém, mas tudo bem, eu vou superar isso. Pois estas geralmente contêm a mágoa e a vingança dos que com elas sofreram, ou a benevolência e a gratidão dos que com ela se deleitaram. O que que ele quer dizer com isso? Gente, é muito perspicaz, isso aqui é muito lúcido, essa frase é muito interessante. O que que ele está dizendo? Ele está dizendo que as próprias definições que a gente dá no dicionário para as palavras vêm carregadas de afeto. Afetos, sentido. Olha isso, afetos que a pessoa que escreveu, né, vivenciou em relação àqueles vocábulos. Então, assim, não tem uma neutralidade, nem precisaria ter uma neutralidade, mas é algo a que se atentar. Quer dizer, se você vai procurar a definição de uma palavra e ela tem uma carga negativa na cultura, isso tem um atravessamento na forma como aquela descrição tá ali, aquela definição tá ali, aquela entrada de dicionário tá ali. De modo que você pode, ao ler uma palavra no dicionário, confirmar alguma coisa que você já tem de preconceito, de desconfiança, de não vou chegar muito perto disso daqui, porque isso daqui não é legal. Só que isso impede também que você mergulhe, você veja o que essas funções, o que esses sentimentos têm a te ensinar, tá?
Ambos os lados, estou seguindo que lados das palavras consideradas, né, coisas negativas e afirmativas, né, do deleite, do desprazer, ambos os lados tendem a distorcer o seu conhecimento. Primeiro é preciso percebermos as funções estruturantes na ação, na imaginação, nos sintomas, nos sonhos, na alegria e no sofrimento, para depois abstrairmos do plano vivencial e tentarmos compreendê-las de maneira abrangente no processo existencial. Então, primeiro é preciso percebermos, né? Então, primeiro isso vem de uma percepção e não de uma definição exterior. Considero as funções estruturantes arquetípicas, pois elas existem em todo e qualquer ser humano, independentemente de sua etnia, cultura ou religião. E por isso as situamos junto com os símbolos estruturantes, que são as imagens arquetípicas e os complexos descritos por Jung. No entanto, para sabermos se uma função estruturante está operando e estruturando a consciência de forma normal, ou se está atuando de maneira negativa para o desenvolvimento, quer dizer, se aquela função está promovendo, né, a tua saúde, ou se ela está agindo de maneira negativa no seu desenvolvimento, necessitamos de conceitos de fixação e de defesa descobertos por Freud. Temos, assim, um referencial para fugir dos preconceitos tradicionais e moralistas. Tem um peso moral, né, nas palavras, mas ao mesmo tempo permanecer dentro da ética e separar o normal do destrutivo. Dessa maneira, veremos que todas as funções estruturantes podem contribuir ou não para aumentar a consciência, baseando-nos não no que achamos delas a priori, e sim no seu efeito na consciência individual e coletiva. Traduzindo esse parágrafo em palavras muito simples e reduzindo um pouco o que ele está dizendo, essas funções estruturantes podem, independentemente de elas terem uma leitura negativa na cultura, por exemplo, inveja, elas podem promover um efeito afirmativo na consciência e vice-versa. Todas as funções podem contribuir ou não para aumentar a consciência. Isso é baseado nos efeitos que essas funções têm em nós e não no que a gente acha delas antes de vivê-las ou antes de elaborá-las, tá? Vamos seguir aqui. O referencial normal defensivo para as funções estruturantes justifica a importância capital, inclusive ética, da elaboração simbólica. É que, se uma função estruturante se torna fixada e defensiva ao elaborar um símbolo, ela passa a operar como sintoma na sombra e a gerar o mal com letra maiúscula, a inadequação existencial e a neurose no funcionamento da personalidade. Em termos religiosos cristãos, o pecado, quando considerado distanciamento de Deus, corresponde à fixação de um símbolo ou de uma função estruturante que aliena o ego e o impede de operar em consonância com a criatividade global do self. Tá, aqui um parágrafo talvez um pouco mais desafiador, mas vamos sintetizar aqui o que ele está falando. Se essas funções estruturantes, né, que são aqui esses sentimentos que ele nomeou e que agem como, então, funções estruturantes. Se na hora em que elas vão elaborar um símbolo, elas ficam fixadas e defensivas, ou seja, congeladas ali, elas inibem, né, uma elaboração e elas passam a operar como sintoma. É isso que ele está dizendo. E aí ele faz uma analogia com o pecado, né? E o que o pecado, dentro dos termos religiosos, seria essa fixação, é uma colagem, né? Grudou ali essa função e não consegue elaborar a partir daí, não consegue trazer outras interpretações a partir daí, e isso, claro, que impede a criatividade, tá? Porque tem um engessamento. A função estruturante da agressividade, por exemplo, é ativada diante de qualquer frustração e tem a finalidade de levar a consciência a dizer não para determinada situação. Assim, a função estruturante da afetividade conduz a consciência para concordar e a agressividade para discordar. Ambas podem operar de maneira criativa ou defensiva. Ter afeto e concordar com uma pessoa que está fazendo algo de produtivo
É, por exemplo, algo consoante com o funcionamento normal da consciência. No entanto, ser afetivo e concordar com algo corrupto e mal feito é uma forma defensiva e inadequada para o funcionamento da função estruturante afetiva. Da mesma forma, dizer não para uma situação saudável ou usar um meio inadequado de protesto pode ser muito defensivo e errado. Mas usar a agressividade para discordar de maneira contextualizada pode significar dignidade, coragem e ser muito louvável. Então, exemplos de como algumas funções operariam de uma forma consoante ao funcionamento da consciência e distoante ao funcionamento da consciência. E aí, claro, não vou causar polêmica com palavras como errado, né? Que tem um tom moral, mas tudo bem, entendemos aqui a ideia. A gente dizer não para algo saudável não é esperado, né? Por exemplo. É isso, não foge do que a gente entenderia que seria um funcionamento saudável, foge do que a gente entenderia que seria favorável àquele sujeito, mas a gente sabe que às vezes isso acontece. Bom, enfim. Vamos lá. Vejamos, por exemplo, o recente episódio da transposição do Rio São Francisco. O governo federal, em meio a uma grande crise de corrupção e omissão, estava conduzindo o projeto de Roldão, desconsiderando o parecer contrário de inúmeras entidades representativas da sociedade que se sentiam cada vez mais impotentes. De repente, qual um raio, ocorreu a greve de fome do bispo Dom Luiz Flávio Cápio, decidido a ir até a morte caso o governo não suspendesse a decisão de iniciar as obras e rediscutir o projeto. Dificilmente poderíamos imaginar uma atitude de discordância mais radical e agressiva, tendo em vista que sua ameaça suicida contraria até mesmo a teologia de sua própria igreja. No entanto, a eficácia dessa agressividade mostrou ser ela intensamente saudável e produtiva, face à adesão maciça da sociedade civil e o recuo depois de 11 dias do governo que nos fez lembrar Gandhi na sua posição revolucionária sem violência, cuja agressividade, a um só tempo passiva e contundente, derrotou o Império Britânico e libertou a Índia, tá? Olha só, por que ele trouxe esse exemplo, né? A última frase que ele trouxe no parágrafo anterior era assim: usar a agressividade para discordar de maneira contextualizada pode significar dignidade, coragem e ser muito louvável, né? Então, porque ele tinha dado um exemplo de agressividade que ele consideraria uma espécie de distorção, e aí ele falou, porém, né, usar a agressividade para você discordar dentro de um contexto e se posicionar de uma maneira forte pode ser digno, corajoso e louvável. Aí ele vem com o exemplo da greve de fome do bispo, que seria uma atitude agressiva, uma atitude inclusive contrária aos ensinamentos da igreja, e no entanto aquilo de uma certa maneira é louvável naquele contexto, tá? Então é isso que ele está trazendo. Aí chegamos na página 4, agora a gente chega à inveja de fato. Ele diz assim, olha só. Proponho neste artigo a percepção da inveja também como função estruturante normal e criativa ou fixada e destrutiva, tá? Então, a inveja ela pode ser uma função que age de maneira criativa ou ela pode ficar fixada e destrutiva. Para isso, temos que, primeiro, ultrapassar os preconceitos históricos que estigmatizaram a inveja como pecaminosa e destrutiva para depois poder compreendê-la na sua função estruturante, transformadora da consciência. É que, se nos deixarmos dominar pelo preconceito e considerarmos a inveja exclusivamente negativa, a ponto de sua simples vivência ser proibida pelos 10 mandamentos ou ser incluída dentre os 7 pecados capitais e até mesmo ser descrita como expressão do instinto de morte, como foi para Melanie Klein, não temos a menor possibilidade de estudar sua capacidade de aumentar a extensão e a profundidade da consciência e do conhecimento. Então, basicamente, ele está dizendo assim: para a gente conseguir estudar como a inveja pode agir de maneira criativa, a gente precisa primeiro tirar da inveja essas camadas coladas nela de negatividade e de pecado, enfim, né? De proibição. Então, primeiro a gente tem que
dá um certo lugar para ela. Aí ele segue. A função estruturante da inveja é a de desejar coisas alheias. Por esta razão, a inveja é altamente desestabilizadora das dimensões econômica, política, jurídica e social. No sistema familiar, a cobiça da mulher do próximo é uma ameaça central à manutenção da família, à unidade básica da sociedade. Essa descrição resumida da inveja é suficiente para nos mostrar por que ela tem sido temida e execrada através dos tempos. Mas, se resistirmos ao seu repúdio imediato, devido ao medo de suas consequências, percebemos que esse medo decorre também de sua imensa capacidade transformadora da vida individual e cultural. Por isso, em meu livro Inveja Criativa, coloquei o subtítulo O Resgate de uma Força Transformadora da Civilização. Então, nesse parágrafo, ele falou da inveja ligada à cobiça, como isso ameaça a manutenção, por exemplo, da família, e isso é um dos motivos pelos quais nós tememos e execramos a inveja. Mas aí, se a gente segurar um pouco nossa onda de querer condenar a inveja, a gente poderá ver outro lado dela. Então, é isso que ele está propondo. Vamos lá. A projeção é a função estruturante que torna nosso inconsciente consciente, através do outro. E a introjeção é a função estruturante que complementa a projeção e estrutura o ego com o significado projetado, tá? Então, ele está falando de projeção, que é quando algo que faz parte do meu inconsciente se torna visível, projetado no outro, tá? E ele está falando de introjeção, que é quando algo exterior é tomado, né, e passa a estruturar o ego com significado projetado. Ora, diz ele, se a inveja projeta o desejo naquilo que o outro possui, desejo está né, em mim, projeta o desejo naquilo que o outro possui, ela é, sem dúvida, uma função importantíssima para conscientizarmos nosso inconsciente através do desejo. Considerando que o desejo é a mola propulsora principal dos arquétipos, o arquétipo central do self, que rege todo o processo de individuação da personalidade, ao torná-lo consciente através da percepção, a inveja adquire uma função extraordinariamente importante de ampliação da consciência. Deixa eu ver uma notificação aqui da escola, porque senão eu não consigo seguir, né? Pronto, já vi, não é nada demais. Então, deixa eu voltar aqui. O desejo é a mola propulsora principal dos arquétipos. O arquétipo central do self rege processos de individuação da personalidade. A inveja adquire um. Tá. Então, a inveja ela traria uma espécie de revelação com relação ao desejo. É isso, né? Então, em outros termos, a inveja revelaria algo do desejo. Este poder criativo e transformador da inveja é inerente a todo o desenvolvimento individual e à ambição de ascensão social. Na democracia, ele é fartamente empregado nos discursos políticos que denunciam a desigualdade social e propõem a melhor distribuição de renda. O que está, né, tão presente nesses discursos? A ambição de ascensão social, tá? No entanto, é preciso admitir que não é apenas por seu poder transformador que a inveja é temida, porque sua capacidade destrutiva é também muito acentuada. Então, quando ele fala assim do temor do poder transformador da inveja, quer dizer o quê? Quando a inveja é criativa, quando a inveja ajuda esse impulso do desejo, a inveja tem o poder de modificar o status quo, né? A inveja seria participante de um processo de transformação que ameaçaria certas condições que estão já colocadas numa dinâmica mais ou menos fixa. E isso assusta porque modifica. Mas também a capacidade destrutiva acentuada da inveja causa medo. Pelo fato de serem arquetípicas, isto é, presentes junto com a formação genética, as funções estruturantes são igualmente pujantes na normalidade e na patologia, pois sua força está em sua natureza.
Desta maneira, quando fixada e defensiva, a inveja torna negativa e destrutiva a sua criatividade. Ao invés de fortalecer e ampliar, ela restringe a consciência e passa a atuar no crescimento da sombra. Vamos deixar, eu estou tentando deixar de lado e não entrar muito nos meandros dos termos que ele está usando, né, de termos teóricos, tanto quando ele fez alusão a Freud, que quando ele traz esses termos de Jung, até a própria ideia de consciência, a própria ideia de sombra, estou deixando isso solto, só para a gente pegar a ideia geral aqui do artigo, né, mas o que ele está dizendo é assim, é, quando a inveja fica fixada e defensiva, se tornando negativa e destrutiva, ela não perde o poder que ela tem, mas esse poder passa a atuar no crescimento da sombra, e não na consciência. Então, aqui você teria a força dessa inveja atuando negativamente sobre a pessoa, tá? É, é o que ele está dizendo aqui, né? As funções estruturantes são igualmente pujantes na normalidade e na patologia, pois sua força está em sua natureza. O que ele está dizendo? A inveja, como função, tem uma potência em si, só que a direção, o encaminhamento dessa potência varia. Pode atuar de uma maneira, vamos chamar aqui de negativa, e pode atuar de uma maneira afirmativa. Quando atua de uma maneira negativa, ela é destrutiva para com a própria criatividade, tá? Agora, próximo parágrafo. A inveja criativa deseja coisas que pertencem a outros e se dedica intensamente à criatividade e ao trabalho para consegui-los. Então, aqui a gente teria uma diferença essencial naquela ideia de que quando eu invejo o outro, eu quero privá-lo daquilo, né? Eu quero destruir aquilo que o outro tem, porque se eu não tenho, o outro também não pode ter. Se eu não tenho, eu me sinto ofendido, ressentido, portanto, eu vou tirar do outro, vou sabotar o outro, vou, né, privar o outro de alguma maneira de usufruir disso que ele tem e que eu quero. Aí a inveja criativa não faz isso. Ele diz: a inveja criativa deseja coisas que pertencem a outros, ou seja, cobiça algo do outro, tá? Só que em vez de dirigir essa energia para a sabotagem do outro, a inveja criativa se dedica à criatividade e ao trabalho para consegui-los. Então a inveja aqui ela age despertando essa produção da pessoa em direção àquilo que ela está querendo e que ela localiza ali no outro. Torna-se assim uma fonte riquíssima de estímulo ao desenvolvimento do caráter e do trabalho individual e coletivo. Claro que o que ele está chamando aqui de inveja criativa, a gente pode entender também nos termos de uma inspiração, né, de uma admiração profunda, mas só que junto com essa inspiração, junto com essa admiração, vem também algo de uma cobiça, né, algo de localizar ali no outro uma coisa que você quer ter, né? Porque muitas pessoas são admiráveis e ainda assim a gente não quer nada delas, né? Mas outras pessoas são admiráveis e você sente esse, putz, olha, também queria ter isso, eu também queria fazer assim, né? Só que sem tirar do outro, querendo você fazer esse trabalho. Quando tornada fixada e defensiva, porém, ela passa a atacar, é o que eu já falei, né? Os outros que têm o que ela deseja. Nesse caso, a inveja se torna uma fonte inesgotável de maldades que também muito contribuíram para ela ser temida e famigerada. No discurso dos políticos demagógicos, a inveja se transforma numa mina de ouro para conseguir votos. A técnica consiste em incentivar a inveja no eleitorado e, a seguir, vinculá-la ao ódio de quem possui os artigos invejados para depois prometer esses artigos após a eleição. Vocês estão entendendo a lógica dele? Como essa inveja é fabricada e defensivamente manipulada, o estelionato eleitoral é inevitável. O que ele está trazendo aqui? Ele está dizendo que em alguns discursos políticos, a inveja, se faz uso da inveja para provocar o ódio, né? Então, olha, essa pessoa que tem esse atributo, ou esse grupo social que tem esse atributo, ou essas pessoas que têm
Isso, que pode ser algo de um acesso material, de um status social, mas também pode ser algo de uma liberdade, pode ser algo, né, algo mais abstrato assim. Olha lá essa pessoa, olha lá esse grupo que tem aquilo, né? E aí vincula o ódio, só que promete entregar isso para. É muito. Esse mecanismo, acho que ele está descrevendo bem. Entregar isso que é invejado para o grupo que não tem, uma vez eleito, né? Agora ele vai entrar na coisa do comércio, ó. É no livre. Agora, minha gente, olha, eu tenho assim, no máximo, mais uns minutinhos que eu não queria parar no meio, porque eu tô quase acabando, né? Então vou tentar ser mais enxuta a partir de agora de propósito, tá? Senão vou quebrar em dois e não tô afim. É no livre comércio da globalização que tanto a inveja saudável quanto a defensiva e a norma. Tenta falar rápido, que dá bem errado, né? É no livre comércio da globalização que tanto a inveja saudável quanto a defensiva e a normal é uma palavra só para quem está só ouvindo, estão sendo usadas de forma avassaladora na propaganda e no marketing, sendo por isso uma das principais funções estruturantes da cultura de consumo que domina o planeta na modernidade. A inveja criativa está maciçamente presente na propaganda que apresenta, por exemplo, uma pessoa famosa e bonita, recomendando a conduta e o consumo de produtos saudáveis. No entanto, o que mais se vê é a indução por astros famosos ao consumo pelo consumo frequentemente supérfluo e luxuoso que seduz as pessoas para comprar compulsivamente. Essa técnica, que emprega a inveja demagógica e defensiva, começa com a oferta de guloseimas para crianças através de bonecos de desenho animado, que comem o que se quer vender, e permeia todo o universo adulto com ídolos populares que usam produtos os mais diversos para despertar a inveja e aumentar o consumo. Seu grau extremo está na indução ao vício dos anúncios sabidamente danosos, como o fumo e o álcool, consumidos por grupos sociais ou pessoas famosas, acompanhados pelo aviso do Ministério da Saúde que esses produtos fazem mal à saúde. Então, aqui ele está falando do uso da inveja pela propaganda, né? De uma forma saudável e de uma forma prejudicial. É, no entanto, no extraordinário aumento da violência e do crime que nós vamos encontrar a principal consequência da manipulação da inveja na cultura de consumo. O crescimento incrível da intercomunicação planetária e o uso da inveja para incrementar o consumo desencadeou um aumento mágico do comércio. O que se tem é sempre pouco, e o que os personagens famosos têm é o que mais devemos desejar. Influencers hoje, né? Exercida a exaustão, essa influência, ó, a palavra até veio, acaba condicionando até os mais resistentes. A consequência é o descrédito de valores como a honra, a dignidade, a tradição, a reputação, o trabalho, a honestidade, a consideração, a educação, a ética, a gentileza, a dedicação, a compaixão e tantos outros. Isso para ele está em baixa, né? Então isso aí está tudo em baixa e são substituídos pela aparência, pelo luxo, pelo status e pelo supérfluo, contanto que seja novo, cuja conquista consagra os espertos e os oportunistas. Nesse quadro, como é que os pais vão educar os filhos e convencê-los da importância dos valores humanistas ao invés do ganho fácil pela corrupção e pelo crime? Condenar a inveja é de antemão bani-la para a sombra, onde atuará de modo imprevisível. Reconhecer o papel das funções estruturantes na formação da consciência e a capacidade criativa da inveja é a melhor maneira de empregá-la produtivamente dentro da função ética e evitar a sua destrutividade. Finito, gente, deu tempo certinho. Deixa eu só falar um negócio sobre esse final. Ele tá querendo juntar muita coisa, né, nesse artigo. Então, tá, é um artigo curto, é um artigo que foi publicado em revista de banca, assim, então ele tem uma linguagem, ele necessariamente não pode ser um artigo muito comprido, né? Então, assim, tem ideias muito boas, só que vejam como ele tá trazendo, são muitos elementos, né? São muitos elementos. E às vezes na leitura pode ficar um pouco abrupta a argumentação, mas ele está ligando, né, a inveja com. Primeiro, ele faz a explicação de como a inveja pode ser. Primeiro, ele faz a explicação das funções estruturantes, como a inveja pode também ser boa dependendo dos efeitos que ela produz, para depois chegar na questão do marketing e depois chegar numa espécie de declínio moral que ele aponta aí, em que
os valores, né, enfim, seriam substituídos por itens de consumo que representam alguma espécie de poder, mas que são da ordem do luxo, do supérfluo, do novo, né, e tudo mais, e como isso pode levar ali ao crime. E aí ele coloca a questão no final, né, como que os pais podem educar os filhos convencendo os filhos da importância dos valores humanistas, né, como que isso pode ser um desafio em vez de pensar no ganho fácil. Bom, mas de qualquer maneira, né, ele fala sobre a necessidade de a gente reconhecer o papel das funções estruturantes sem de antemão já julgar a inveja, né? Julgar a inveja e afastar a inveja, negar a inveja seriam atitudes que ajudariam essa inveja a trabalhar para algo de prejudicial para você mesmo. Então é isso, artigo curto aqui, algumas coisas legais, algumas coisas vocês podem não ter gostado, algumas coisas eu concordo, outras não, outras gostaria de ler mais a respeito, né, no livro dele, mas de qualquer maneira que um texto bacana de trazer para a gente jogar um pouco a luz nesse sentimento que conversa bastante com outras questões, né? Por exemplo, com a questão da vergonha, então coisas que geralmente eu não quero nem tocar porque tem um mal-estar tão grande com relação a isso, que eu não quero nem chegar perto, não, mas vamos olhar para a gente poder investigar e ver o que que é que se pode elaborar a partir disso, né? A partir da frustração, do sofrimento, da dor e também, então, da inveja. Vou terminar por aqui e a gente se vê no próximo. Eu acho que vai ter próximo. Me perdi nas minhas, como chama? Nas minhas organizações aqui, mas vou parar por hoje.